Olá, muito bom dia! Sabadamos por aqui, vamos começar o nosso programa, né? Aquele encontro matinal para a gente já logo iniciar com muita autoestima, beleza e, claro, saúde, que é o mais importante, não é mesmo? Então, bora de bom dia, saúde! Fraturas e fragilidades pode ser casos de osteoporose. Isso mesmo, doutora Kênia Cristina, no Bom Dia Saúde de hoje. E hoje nós trouxemos um tema, junto com a doutora Kênia Cristina, reumatologista, fraturas por fragilidade, um alerta sobre osteoporose. Tudo bem, doutora Kênia? Tudo bem, Flávia? Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada a você, né, diretamente do Espírito Santo para São Paulo. E olha, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, o que é, na verdade, doutora Kênia, osteoporose? Osteoporose é uma doença sistêmica que o paciente apresenta uma diminuição da arquitetura e da qualidade do osso. Tá. E isso predispõe a fraturas que a gente denomina fraturas por fragilidade, que são aquelas fraturas que acontecem por um mínimo trauma. E como que a gente faz, nesses casos, para ser diagnosticado? O diagnóstico é feito por um exame que chama densitometria óssea. Ele está recomendado para toda mulher e homem a partir dos 50 anos. Geralmente é a partir dessa idade que surge a osteoporose? Ou não? Ou pode acometer, por exemplo, em 40 a mais? Enfim. Em raros casos acontece antes dessa idade, porque a causa mais prevalente é ali para a mulher, na queda sempre é a mulher. hormonal, de menopausa, né? Sim. Então, mais ou menos 60% da osteoporose vai atingir esse grupo. Mulheres na menopausa com declínio hormonal. Agora, existem, por exemplo, remédios que podem interferir na qualidade do osso e ocasionar osteoporose em outras faixas de idade, como o corticoide, por exemplo. Ótimo. Existem pessoas que precisam tomar essa medicação por N causas, e esse é um remédio que pode, por exemplo, causar osteoporose em idades mais precoces. E, por exemplo, um idoso que é mais frágil, né? A sarcopenia e riscos mais de queda, é isso mesmo, doutora Kênia? Sarcopenia é uma diminuição da massa muscular. Então, diminui a massa desse idoso. Isso, e às vezes por sedentarismo, por mesmo limitação de movimento, né? Ele vai perdendo o músculo, e esse músculo é que sustenta essa estrutura óssea, né? Então, ele, por um desequilíbrio também, doenças neurológicas, ele tem maior predisposição de queda, e a queda levando à fratura. E o que você poderia falar na questão da autonomia, né, desse idoso, a qualidade de vida dentro desses percalços aí que nós temos, né, doutora Kênia, a partir dos 50 a mais, 60 a mais? Na verdade, a gente deveria cuidar dessa questão desde criança, de antes, né? Porque a formação da massa óssea, ela se dá ali aos 22 até 25 anos no máximo. Então, tem a ver com a nossa alimentação na infância, o quanto que a gente brincou e fez exercícios na infância, isso tudo, e a genética, lógico, vai influenciar na nossa formação do pico ósseo e da massa óssea por toda a vida. Ok. E a gente esquece disso, depois só vai lembrar lá quando começar a faltar, né? A parte hormonal, o declínio hormonal. Então, aí vem uma doença que, de repente, já começou lá atrás. Porque não fez o pico de massa óssea adequado, porque não fez atividade física durante toda a vida, né? E fica mais difícil recuperar, mas enfim, diagnosticado, a gente vai orientar esse paciente à ingestão de alimentos ricos em cálcio. A gente precisa de 1 grama de cálcio em média por dia. Já fica a dica, você de casa, 1 grama de cálcio por dia. Então são leite, derivados, né, as verduras, principalmente aquelas verduras um verde escuro, filé de sardinha, nozes, castanhas, tem vários alimentos que oferecem essa quantidade de cálcio, né, alimentar. E quem não tem uma alimentação rica em cálcio pode suplementar. Existe suplemento de cálcio para oferecer essa quantidade necessária. E nós tendo, por exemplo, todos esses requisitos dessas dicas, tem como prevenir
a não ter, por exemplo, lá na frente, um sintoma de osteoporose? Outro ponto importante é o que você falou, porque a gente chama de uma doença silenciosa exatamente porque não vai ter sintoma, né? O paciente ele vai andando e vai quebrar e cair. Sim. Então, de tão frágil que está essa estrutura óssea, ela fratura e aí o idoso cai, né? A prevenção seria, então, essa alimentação rica em cálcio, alimentação saudável, atividade física e esse diagnóstico precoce que também faz toda a diferença. Porque às vezes é genético, né? Então... então ele pode ser... Olha, gente, eu nem imaginava que a osteoporose poderia ser genético também. E me fala uma coisa, por exemplo, como que nós poderíamos, as pessoas mais idosas, ter uma casa, de repente, mais segura e ter uma prevenção das quedas, principalmente, doutora Kênia? Existe até, fácil de consultar na internet, um projeto Casa Segura, que foi já estabelecido algumas orientações de segurança para cada cômodo da residência do idoso, né? Então, vamos começar, por exemplo, pelo quarto. É importante a altura da cama para que, sentado, ele consiga apoiar os pés no chão, né? Ter um móvel pertinho da cabeceira que seja fixo e não de rodinha, porque ele pode apoiar ali e sendo um móvel que não tem estabilidade, até favorecer a queda. Ter uma luz, né, de fácil acesso para quando vai acordar à noite, ir ao banheiro, tirar os tapetes. Tapete nem pensar, porque tapete a gente enrosca o pé. Cuidado com brinquedinhos, às vezes tem crianças, né, que coexistem com esse idoso, então pisa num brinquedo ou em alguma questão que foi ali esquecida no chão, por exemplo. E outro cuidado é que muitos tomam remédios, né, para dormir ou medicações de controle de pressão. Então, ao levantar, principalmente à noite ou logo de manhã, espera um pouquinho, né, vê se está tudo bem, não sair levantando rápido, porque tem o risco da pressão cair, que a gente chama de hipotensão, e tontura e quedas. Cuidar da saúde ocular, porque muitos estão com dificuldade visual, né? E aí esbarram em móveis, enfim, isso também favorecendo quedas. Isso para a gente pensar no quarto. No banheiro é importante as barras de segurança, um tapete antiderrapante, né? Então, a altura do vaso sanitário, porque também só esse esforço, né, geralmente é bem baixinho, então adaptações que vão favorecer esse idoso se sentir mais seguro e aí não tirar a autonomia, né, desse idoso. Então, preparando o ambiente para que ele continue fazendo suas atividades da vida diária com mais segurança. E com muita prevenção, né? Porque nós sabemos aí o quanto é difícil esse processo aí depois de quedas. Geralmente a gente ouve bastante se dizer que as quedas, quebrou o fêmur, o processo de recuperação é muito mais difícil, né? E acaba sendo uma ótima dica aí da doutora Kênia, que está aqui com a gente no Bom Dia Saúde de hoje. Doutora Kênia, muito obrigada, sempre trazendo assuntos muito relevantes para os nossos cuidados até mesmo, né? É isso aí. Só mais uma questão, Flávia, que você tocou agora, que eu acho que não posso deixar passar, é que é isso, a maioria das pessoas internam porque fraturaram e mesmo assim não são encaminhados para o diagnóstico de osteoporose. Então, 80% das pessoas, mesmo após fratura, não relacionam que aquela fratura possa ter como causa uma fragilidade óssea. Então, fraturou, principalmente fêmur, né? Tem que obrigatoriamente investigar, se já não sabe que tem osteoporose, obrigatoriamente investigar, fazer uma densitometria, procurar um especialista, né, para o diagnóstico e tratamento. Porque de uma fratura é o sinal de alerta de risco para as próximas fraturas e cada uma mais grave do que a outra, né? E tirando essa autonomia do idoso. Olha, tá vendo? Eu toquei num assunto muito importante, porque geralmente a gente ouve, né? Meu avô caiu em casa, quebrou o fêmur. E geralmente a maioria, né? Primeiro das causas de quebra de algum exemplo, né? Que é o fêmur, que acho que é um dos principais aí que a gente ouve. Mas muito bom. Doutora Kênia, obrigada, viu? Obrigada. Bom te receber aqui. Também. E agora eu vou receber a doutora Jaqueline Félix, a nossa mais nova colunista aqui do programa. E vamos falar sobre a importância da estética humanizada. Confere aí.
E agora, você aí de casa, vão acompanhar essa maravilhosa, que vai trazer muitas informações a nós mulheres, principalmente, que super entende de beleza, de autoestima, doutora Jaqueline Félix. Tudo bem, amor? Tudo bem, prazer, Flávia, estar aqui com vocês no Prazer o nosso. programa. Muito emocionada de ser convidada, me sinto honrada de poder fazer parte da sua equipe. Muito obrigada e seja bem-vinda à nossa casinha, porque o Obrigada, pessoal está na casinha novamente. deles já assistindo a gente. E hoje nós vamos falar de um assunto sobre a estética humanizada, né? Sim. E o que seria, então, na verdade, essa estética humanizada? Certo, Flávia. Hoje, eu acho que muita gente ainda não conhece esse termo, né, técnico, estética humanizada. O que seria uma estética humanizada? Porque a gente vê muitas pessoas falando do tratamento estético, em cuidado, em beleza, mas a gente não fala sobre o principal cuidado com a mulher, que é a dor dela. Por que ela procura a estética? Então, a estética humanizada justamente é isso, é você cuidar da dor do paciente, é você acolher ela no ambiente antes de fazer qualquer tratamento estético, né? Então, quando a Perfeito. gente entende a dor do paciente, quando a gente acolhe, quando a gente consegue ver os sonhos dela, as expectativas dela, a gente consegue tratar ela de forma diferente. Então, a estética humanizada é isso. E me fala uma coisa, já que eu já conheço você há algum tempo e assim, já estive até na sua clínica, essa parte, né, quando você fala que você entende de repente um pouco a dor do seu paciente ali, e falando de autoestima, né, que eu acho que tem muita coisa ligada, porque às vezes a gente está tão perdido no nosso dia a dia, a gente não se prioriza devido ao dia a dia, o trabalho, os filhos, marido, enfim. O que você acha que é esse papel, né, profissional da estética na questão da autoestima desse paciente? Sim, é muito ligado, né? Às vezes o paciente procura a gente, Flávia, como uma primeira opção, né? Então, o primeiro profissional que vai ser procurado por ela Sim. para ela poder se cuidar quando ela tá com a autoestima baixa. Então, às vezes ela não se reconhece como mulher, ela não consegue se olhar no espelho, ela não consegue sair com as amigas, ela não se sente bem com uma roupa, ela não se sente bem colocando uma maquiagem. Então, esse acolhimento, essa estética humanizada junto com o cuidado vai trazer a autoestima para ela de volta. Então é muito importante esse acolhimento dentro do Com consultório, certeza. né? Porque se você não entende, você não consegue cuidar. E dentro desses cuidados, a gente entende que talvez essa parte da estética humanizada, ela também consegue reduzir a questão do estresse e a ansiedade, porque eu acredito que não só você profissional, mas a gente chega, né, lá na clínica ou vai fazer o cabelo, vai fazer a unha, a gente começa a soltar os cachorros quando a gente tá com problemas e acaba sendo uma psicologia ali, né? Sim, verdade, né? Porque na verdade elas chegam lá com aquela coisa, eu quero me transformar. Ponto. Ponto, acabou. E aí você precisa entender, né? Aham. Calmar ela, ter um ambiente acolhedor, né? E conversando com ela para ela ir diminuindo. E o estresse diminui não só após o tratamento estético, mas eu acho que em tudo, na vida dela, né? No casamento, no trabalho. Que quando ela se sente mais bonita, quando ela se sente Nossa! diferente, ela se sente cuidada, isso vai mudar muito. E assim, a mulher se sentir mais bonita e mais cuidada, gente, é um fator tão importante, porque é de dentro para fora e de fora para dentro. Porque quando a gente está feliz, já aconteceu de você, de repente, não mudou nada, não fez nada, a pessoa fala, nossa, Jaque, você é tão linda, mas porque você está radiante, está feliz, não é? Com a autoestima renovada, né? Aham, É a sim. autoestima. E me fala uma coisa, hoje quais são essas principais técnicas, Jaque, que são utilizadas dentro da estética humanizada? Eu acho que a principal técnica mesmo é a avaliação. Avaliação. Primeiro, Primeiro, se você não souber avaliar o seu paciente, você não consegue fazer nenhum tipo de tratamento, porque é na avaliação que você vai entender o que ela quer. Às vezes ela quer mudar tanto que ela quer ficar parecida com aquela amiga, porque ela acha que aquela tem amiga muito isso? Que eu chego lá com tem. uma foto, eu quero ficar assim? Sim, muito, Tem? né? É o que mais a gente encontra, é o que mais paciente, olha, ela chega e ela fala, eu quero ficar exatamente assim. Então você precisa explicar e também falar com ela sobre o tempo do tratamento, né? Sim. Porque ela chega com uma expectativa muito grande, esse E de repente estresse os muito grande. perfis, né? Pode ser que Sim. mude, igual eu quero ficar igual a Carolina Dickman, tem como.
Então a gente precisa entender mesmo esse perfil do paciente Perfeito. para poder traçar o tratamento. E me fala, qual que é, por exemplo, assim, essa questão do impacto, né, da estética humanizada, principalmente nas nossas vidas, nas vidas das pessoas? Sim, o impacto é muito grande, Flávia. Eu acho que a estética humanizada, ela veio realmente para trazer esse impacto na vida da mulher, porque ela sai renovada, ela sai para ganhar o mundo. Eu falo que ela sai divando, né? Aham, sim. Porque ela quer ser amada, ela quer ser vista bonita, ela quer ser cobiçada, ela quer levar um elogio, que muitas vezes ela não se reconhece e aí ela acaba não percebendo. E isso acaba atrapalhando muito a vida dela. Então, a estética humanizada, ela impactua muito. E é muito importante o profissional entender isso, né? Com Entender certeza. a dor do paciente. Porque não adianta você olhar o seu paciente, gente, acontece muito isso. Eu acredito que a doutora Jaqueline pode até concluir e finalizar aqui essa parte, que muitas das pessoas, você chega à clínica, ao consultório, e eles te indicam até procedimentos que você não precisa fazer, mas pensando em valores. Sim, E, na sim. verdade, os valores principais é o valor humano, né? Com certeza, com certeza. Porque não existe, eu acho que ganho maior pra gente da área da estética quando o paciente sai de lá realizado, Feliz. feliz. Ah, Fala, era isso que eu queria. É, então, Nem se for o mínimo, né? E a gente É. tem que saber falar não também, às vezes, pro paciente, né? com certeza. Entender ele e ele vai entender. Se ele confia no seu trabalho, ele vai entender. E é tão importante, olha, se cuidar, se amar todos os dias. Doutora Jaqueline, seja muito bem-vinda. Essa é a nossa primeira entrevista de muitas outras, você aí de casa. Procura sempre estar bem consigo mesmo e buscar uma estética humanizada, Com certeza. né? Qual que é o seu arroba, doutora? É @doutora Jaqueline Félix. Olha, pode acessar lá que você vai conhecer todos os trabalhos e protocolos de resultados com a doutora Jaqueline. Obrigada. viu? Obrigada a você. Até a Flávia. próxima. Até. Você sabe que a saúde capilar é um dos fatores mais importantes também do nosso organismo. E bora conversar com a doutora Aline Brandão. Bom Dia Saúde hoje vem começando de uma forma diferente, comigo, Daiane Dias, na linha de frente. Sou muito conhecida, né, gente, pelo meu cabelo, todo mundo fala do meu cabelo. Eu queria saber se você aí de casa está em dia com seus cuidados capilares, né? E hoje eu vim aqui entrevistar essa maravilhosa doutora Aline Brandão, tricologista, né, doutora? Exatamente. E hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso, viu, gente? Tricologia integrativa. Tudo bem, doutora? Tudo bem, prazer recebê-la. Prazer é nosso. Eu queria saber quem é primeiro a Aline Brandão. Eu sou a Aline Brandão, sou biomédica esteta, tricologista e terapeuta capilar. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema maravilhoso, que ela que cuida aqui do pessoal do Santa Bárbara do Oeste e região, né? Exatamente. E também vamos falar sobre exames de epigenética, né? Isso, uma ferramenta incrível que veio para agregar muito na conduta em tricologia integrativa. O que é a tricologia integrativa? A tricologia integrativa é o estudo das alterações e das doenças que acometem o couro cabeludo e todos os cabelos do nosso corpo. E integrativa porque a gente busca na saúde as causas para esses acometimentos. E o que causa as quedas de cabelo? A queda de cabelo ela é multifatorial, então ela pode ser desencadeada por várias alterações no nosso corpo. Alguns fatores são determinantes. Nosso emocional, nutrientes, o funcionamento do nosso intestino, tudo isso impacta nas quedas capilares. E esse tratamento, por exemplo, você consegue identificar através do fio? Conseguimos. Na consulta em tricologia integrativa, ela tem toda uma análise clínica e investigativa. É feito alguns exames diretamente no couro cabeludo, como a tricoscopia, onde a gente analisa através de imagens a saúde do couro cabeludo, mas temos hoje também uma ferramenta incrível que é o exame de epigenética, que vai olhar mais aprofundadamente a saúde. Eu fiquei bem interessante, nos bastidores eu estava perguntando para ela e eu queria que você explicasse pro pessoal de casa como que é feito, o que é o exame, né, de epigenética. O exame de epigenética, ele é feito através dos fios de cabelo, são analisados os folículos pilosos e através dele é possível ver todos os marcadores de vitaminas, de aminoácidos, de minerais,
ao ambiente que a pessoa se expõe, se tem alguma interferência, se ele está intoxicado por alguma coisa. Então, através do fio você consegue ver tudo isso. Conseguimos ver tudo. E como o cabelo ele é um marcador e ele demora, né, o crescimento durante anos, então a gente tem um registro ali, não só daquele momento, mas de um histórico recente desse paciente. Assim, e quando que você indica esse tratamento para o paciente? O tratamento Isso. após uma consulta. Geralmente todas as pessoas que procuram, a queixa principal ela é capilar, mas a gente através da investigação escolhe o melhor tratamento para cada pessoa. Então ele vem, faz a primeira consulta, você vê a necessidade do seu paciente e é indicado fazer o exame. O exame ele faz parte da investigação Tá. clínica. Mas temos também outras ferramentas, como a tricoscopia, os exames laboratoriais. A conduta ela é escolhida de acordo com a necessidade de cada pessoa, é bem individualizado. E assim, a diferença entre esses exames tem alguma? Tem bastante. O exame de laboratório, ele mostra pra gente o que está acontecendo naquele momento e o que já está presente na corrente sanguínea. O exame de epigenética, ele é um exame que ele vai avaliar todo o meio onde a pessoa vive, os hábitos e esse registro, como eu falei anteriormente, de alguns meses. Então é possível identificar fatores antes mesmo que a pessoa adoeça. Perfeito. Então, se você aí de casa tem alguma dúvida, tem algum problema, inclusive isso é muito interessante que ela estava falando. A calvície, por exemplo, né, que é um dos tratamentos que a doutora cuida. A maior procura é a calvície. É a maior procura. E o pessoal também vem fazendo bastante hoje em dia, né? Vem tampar ali aqueles buraquinhos. Os resultados o famoso... são muito bons. Hoje em dia os estudos avançaram muito. Antes se acreditava que calvície era uma sina, né? A minha família tem, eu vou ter. Hoje não, hoje é possível tratar, recuperar e mediar esse adoecimento. Nossa, eu estava com saudade já desse quadro, viu? Está chegando agora para vocês o Na Trilha do Sucesso de hoje. E você sabe qual é o passo a passo de uma criação da holding familiar? Dr. Niceu Mendes, confere aí. E estamos com ele aqui novamente, o nosso colunista jurídico, Dr. Niceu Mendes, onde hoje, conforme o programa passado, eu falei que ele voltaria para nos explicar como que é o passo a passo para criar uma holding familiar. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Flávia? Prazer te receber aqui no Em Dia novamente. Eu te agradeço, é sempre uma satisfação estar aqui com você, com o seu público querido. Me fala uma coisa, doutor Niceu, para a gente começar, por onde começa o processo de criação de uma holding familiar? Ô, Flávia, o início se dá com uma reunião, né, com a família, que a gente costuma dizer que é um diagnóstico, uma sessão de viabilidade. E nessa reunião que a gente faz com a família, você vai, de fato, ali entender como funciona a estrutura familiar, né? Sim. Como a família ela está, a composição dela, a parte patrimonial, né? Uhum. E a partir daí você começa a estruturar um processo de holding Perfeito. daquela família. E quais são os principais objetivos mais comuns, doutor Niceu, ao criar, né, uma holding familiar? Normalmente as famílias, elas procuram assim, a proteção. Perfeito. O primeiro objetivo é procurar a proteção do patrimônio, né? Todo pai, toda mãe, todo empresário quer proteger o seu patrimônio. Então esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é fazer um planejamento sucessório. Fazer o planejamento sucessório, ou seja, antecipar, né, a doação para os filhos das cotas sociais da holding, que evita o inventário, como a gente tem explicado aqui nos últimos programas, né? Nos programas anteriores. E o terceiro objetivo, que eu diria que até uma consequência do processo, é a eficiência tributária. Então, assim, muitas pessoas acham que vou procurar uma holding para ter redução de custo tributário. Não é bem por aí, né? A família procura a holding, em primeiro lugar, para proteger o patrimônio dela, né? Em segundo, nessa sequência que eu lhe disse, né? Fazer aí um planejamento sucessório e o planejamento tributário é uma consequência desse processo. E como que fica a parte jurídica dessa criação dessa holding familiar, doutor Niceu?
A parte jurídica, ela vai dar vida ao projeto da família. Ah, Então, você constitui ali um contrato social, né, que é uma empresa, mas não é uma empresa comum, é uma empresa especial, onde você vai construir ali as cláusulas protetivas, que nós vamos falar também no próximo programa, sim. das cláusulas protetivas do patriarca e da matriarca, o planejamento sucessório e vai dar entrada na junta comercial. E como que essa é a constituição da empresa em si? É um processo mais demorado isso? Flávia, não necessariamente. O que é demorado, realmente, é você é o que antecede a constituição da empresa. É você entender o núcleo familiar, é você conhecer o patrimônio da família, é você entender os objetivos daquela família, é entender se a família tem dívida, se a família tem filhos de outros casamentos, o regime de casamento, identificar todo o patrimônio. Tem família que tem patrimônio em 3, 4 estados, né, em vários municípios. Então, esse realmente é um trabalho grande. E você também constituir o acordo de sócios, fazer as proteções. Mas o nascimento da pessoa jurídica, hoje, graças a Deus, no Brasil, né, depois de 2015 para cá, ele é muito rápido, 3, 4 dias você consegue. Facilitou. Já facilitou, porque antes de 2015, eu ia abrir empresa, absurdamente no Brasil, você levava 8 meses para você constituir uma empresa, né? Totalmente atrasado. Sim. Hoje você, né, com a lei da liberdade econômica, né, facilitou bastante. Também a tecnologia, né, trouxe muitas facilidades para as famílias. Então, você consegue construir uma empresa hoje no país em poucos dias, né? Certamente, depois você tem todo um processo de reestruturar para realmente transformar isso em uma hold poderosa e com as cláusulas protetivas. E doutor Niceu, me fala uma coisa, a hold, ela precisa de uma gestão juntamente ou ela precisa também somente de um acompanhamento permanente? A hold diferentemente de uma pessoa física, né, que você faz a declaração do seu imposto de renda uma vez por ano e acabou. A hold é uma pessoa jurídica. Tá. Então, ela tem a vida própria dela. E ela precisa realmente ter uma contabilidade, né, regular, que Sim. acompanha mensalmente ali as obrigações acessórias da hold, e ter também o acompanhamento de um advogado para fazer a manutenção, aumento de capital da hold, ou redução de capital, atualização da hold de acordo com a lei, né, com as alterações da legislação aqui no nosso país, né, que é bem complexo e muda toda hora. Então é importante sim ter um acompanhamento do profissional que conheça, né, de hold e também de um contador que conheça de hold, porque nem todos conhecem de hold. Isso é importante. E essa família, por exemplo, ela pode fazer essa questão de criar uma hold sem um apoio profissional? Eu acho que é temeridade você partir para criar uma hold sem o acompanhamento de um profissional, porque primeiro que você pode ter perdas tributárias ali, né? Você pode estar deixando de economizar um tributo, como, por exemplo, a isenção de ITBI. Tem muita gente que constitui uma hold e paga o ITBI. Você tem que pagar o ITBI se a tua hold for destinada à locação. Tá. Se ela não for destinada à locação, só proteger o seu patrimônio, você não paga ITBI, mas não é automático. Você tem que fazer um pedido nas prefeituras para isenção, porque é um direito constitucional do cidadão. Então, você imagina esse lado técnico, né, de construção de cláusulas, de integralização de imóveis, tem que estar na mão do especialista, porque senão você, ao invés de estar favorecendo, você não vai estar protegendo o seu imóvel. Sim. Você está colocando em risco, inclusive, o que você constituiu aí com todo o seu suor, né? Agora, pelo seu conhecimento, eu gostaria de saber a última pergunta, mito ou verdade, tá? Posso perguntar? Lógico. Doutor, é verdade que criar uma holding é um processo muito burocrático e difícil de ser concluído? Mito ou verdade, doutor Niceu? Mito. Mito por quê? Mito porque hoje, como eu já lhe disse, né, com a informatização de junta comercial, de cartórios,
você consegue ter a informação muito mais rápida, de forma muito mais ágil, né? Certificado digital. Então, a tecnologia ela veio para favorecer muito as pessoas. E o processo de hold precisa de tudo isso, né? Então, isso daí se tornou um mito. Hoje você consegue finalizar uma hold até complexa em 3, 4 meses. Você consegue finalizar todo o processo de uma hold. Então, assim, ela é um processo burocrático, não tenha dúvida. Total. É burocrático. Aliás, quando você vai mexer com um advogado, o negócio é burocrático. Né? A gente Sim. lê é burocrático, é Acho que qualquer complexa, área, né? doutor? Exatamente. Mas não é uma coisa assim que fica de eterno, aquelas coisas. Agora, se você tem um imóvel que é muito bagunçado, que precisa de regularização, por exemplo, nas holds rurais, né, onde você, às vezes, tem família que não fez ainda já o referenciamento da propriedade, não tem o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que tem todo um problema que você precisa regularizar antes, né? Aí sim a sua hold, você não consegue finalizar o processo dela, né? A integração de todo o patrimônio. Mas você consegue fazer ela andar. Né? Então, eu diria que hoje é mito. Então, é mito, gente. Doutor Niceu, muito obrigada. Sempre muito importante ter você aqui com a gente, esclarecendo essas dúvidas e levando conteúdos muito informativos a vocês aí em casa, viu? Muito obrigada, doutor Te agradeço. Olha, já anotou esse passo a passo para você criar uma hold? Se você não anotou, já procura o Dr. Niceu Mendes aí, o nosso colunista jurídico aqui do programa Em Dia. Mas agora, vamos voltar para cá. Vamos voltar nessa parte deliciosa que chegou aquele quadro, que é uma super dica a você que está nos assistindo e toda a sua família. Vamos de dicas agora? E hoje nós estamos aqui no Kumon, na região de São Roque, porém eu sei que Kumon tem no Brasil todo, né? Isso mesmo. Letícia, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho aqui sobre o Kumon. Ok, obrigada pela oportunidade, Dai. O método Kumon é um método de estudo individualizado que nós estamos aí presentes no Brasil todo. Somos uma rede de mais de 1.600 unidades espalhadas pelo Brasil, presentes há mais de 60 anos no mundo todo. Aqui em São Roque a gente está há 37 anos, mas no mundo todo estamos aí há mais de 60 anos contribuindo para o desenvolvimento das pessoas. O método Kumon é um método um pouco diferente aí, dos cursos tradicionais, porque a gente vai trabalhar o desenvolvimento do aluno de maneira individualizada, por meio de um planejamento que é pensado segundo as potencialidades e as dificuldades também do aluno e pensando aí no desenvolvimento a médio e longo prazo. Desde que idade? O Kumon é bacana por causa dessa questão do tratamento individualizado, então a gente atende desde a menor idade até a melhor idade, é como eu costumo falar. Por exemplo, aqui na nossa unidade nós temos alunos começando desde os 2 aninhos de idade e a gente tem também pessoas já aposentadas estudando, né? Inclusive em famílias. A gente tem situações de avó estudando com neta, né? Nesse sentido que a gente pode falar. Mas a gente também tem unidades que atendem aí crianças bem pequenininhas mesmo, bebezinhos. Quem dita o ritmo de avanço do estudo é o próprio aluno, então também a gente tem aí assim uma variedade, né? Não dá para falar assim, nossa, o curso consegue terminar em 1 ano todo mundo, justamente por conta dessa questão da variedade da faixa etária, né? E também do ritmo do próprio aluno. Sim. Por exemplo, no curso do inglês, nós temos aí casos de alunos que conseguem terminar o curso em menos de 1 ano e até alunos que levam em torno de 5 anos, mas terminam o curso do inglês mesmo já assim com conteúdos avançados com 8, 12 anos. As disciplinas que tem aqui são 3, né? Isso. Aqui em São Roque nós atendemos matemática, português e inglês, mas existem unidades aqui no Brasil que atendem também uma 4ª disciplina que é o japonês, é muito especial. Matrículas abertas? Conta pra gente um pouquinho. Conto sim. A missão do método Kumon é poder desenvolver o potencial do aluno ao máximo possível. Então, assim, a gente recebe os alunos, vê qual que é o perfil dele, quais são as necessidades, para a gente ver como que a gente pode potencializar para que o aluno possa estudar com autonomia e conseguir estudar por conta própria. O que a gente quer? A gente quer ajudar o aluno a poder estudar bem confortável, né, do jeito que assim ele possa se desenvolver com autonomia, tenha coragem de enfrentar desafios, possa resolver os estudos de maneira autônoma, né, sozinho, para que assim ele possa ir estudando com tranquilidade, poder avançar bem
tanto nos estudos quanto na vida pessoal, enfrentando desafios. Inclusive, a respeito das matrículas, nós temos uma informação muito especial para poder incentivar a entrada das famílias que ainda não conhecem o Kumon e para aquelas que já conhecem, estão com vontade de entrar aqui nas nossas unidades. Nós estaremos em campanha desde o dia 21 de janeiro até o dia 20 de março com a isenção da taxa de matrícula. Então, vocês estão super convidados para virem conhecer e apreciar esse método de estudo individualizado incrível que desenvolve pessoas aí de todas as faixas etárias e traz o potencial para fora para a gente realmente aí fazer diferença na sociedade. E uma coisa também que eu achei interessante que é online também, né? Isso. Vocês têm o ensino online também, né? Sim, nós temos o estudo online, que é uma forma, né? Então hoje existem duas formas de atendimento, temos o presencial e também o online. E existem duas formas de estudar, isso é importante a gente comentar um pouquinho. O método Kumon nasceu no estudo pelo papel, né? E depois da pandemia, embora a gente tenha tido aí várias dificuldades, né, no geral, trouxe um avanço tecnológico muito importante, a facilidade de poder estudar também o método Kumon pelo tablet. Sim. O estudo no tablet não tira a experiência de estudar escrevendo, marcando a experiência e também desse processo da memorização, né? E com isso trouxe várias facilidades. Em que sentido? De poder ajudar o aluno a conseguir estudar em casa e quando ele não pode vir aqui à unidade, ele não interromper o estudo justamente porque vai continuar estudando pela plataforma digital e do nosso lado aqui a gente consegue acompanhar esse estudo de maneira digital. E tem também agora um projeto verão que vocês têm aqui, que eu achei muito bacana, Sim. né? Essa é uma proposta nossa aqui da nossa unidade para poder motivar os alunos e também ajudá-los nesse desenvolvimento contínuo. Não parar de estudar, né? Exatamente, de estudar, de se desenvolver principalmente, né? Existem estudos aí que mostram que quando o aluno ou qualquer pessoa acaba ficando uns 30 dias aí sem estudar, algo que ele foi aí se aprimorando continuamente por um período de pelo menos 6 meses, existe uma perda de 30% do conteúdo. Isso é bem complicado, né? Então, assim, o Kumon sempre prezou pelo estudo contínuo justamente para poder avançar bem e com consistência e com isso, então, durante o período de férias escolares, dezembro e janeiro, o estudo não para. E para não ficar uma coisa assim pesada, né? A própria proposta da metodologia é estudar um pouquinho todos os dias. Então, as matrículas estão abertas o ano todo, né? Então, basta visitar a nossa unidade ou agendar uma visita para conhecer, seja quem estiver aqui em São Roque vir conhecer São Roque ou buscar aí a unidade mais próxima, né? Isso, Brasil da sua todo, cidade. né? Exatamente, Brasil todo, né? Para poder conhecer, fazer esse agendamento e matricular. E o quanto antes começar, melhor. Por quê? Porque assim a gente já começa aí 2026 com o pé quentinho, né? Eu queria saber um pouquinho, pessoal de casa, como é que faz para localizar vocês? As redes sociais, onde fica localizada a unidade? Perfeito, Dai. Vocês podem procurar a gente digitando o site www.kumon.com.br e colocando as informações da cidade onde você está e nos procurar. Também o Google é maravilhoso, digite Kumon, coloque o nome da sua cidade para que assim já apareça aí as opções ou a opção mais próxima da sua casa para visitar uma unidade do Kumon. A rede social aqui dessa unidade? A nossa Diretamente de São Bernardo do Campo, eu trouxe para vocês um restaurante que é super conceituado aqui na região, Dona Joana. Dona Joana. E quem vai contar pra gente um pouquinho sobre o conceito do restaurante é você, né, Luiz? Isso aí, tudo bem, Seja muito Daiane? bem-vindo ao programa. Obrigado, sejam bem-vindos aí à nossa casa. Prazer imenso falar com você e vamos conhecer aqui um pouquinho sobre, né? Vamos conhecer o restaurante. A gente já tem bastante tempo de casa, não parece, muita gente acha que é novo, mas a Quase gente 19 anos, né? 19 anos agora em janeiro. Em janeiro faz 19 anos de casa. A gente começou aqui, meu pai fundou o restaurante, né, como meio que uma brincadeira, a gente não sabia o que ia ser e acabou tornando aí, criando uma proporção muito grande, a gente não imaginava isso. Nós somos advogados, eu, meu pai, meu irmão, como o hobby de cozinhar vem na família, ele começou isso aqui como uma brincadeira e acabou dando certo. A gente foi se reinventando aí ao longo dessa trajetória, mas sempre mantendo a tradição do restaurante, o cardápio muito parecido, uma espinha dorsal ali bem definida. A gente manteve sempre as características de decoração, o bom atendimento que também é único aí no ABC, e a gente veio trazendo coisas novas. Estamos com uma equipe aí de cozinha excelente e aí a gente acaba colocando coisas,
Hoje estamos trabalhando com cardápio, além do nosso cardápio tradicional, tem o cardápio de verão Sim. e o cardápio de inverno. Então, assim, cada 6 meses vai ter sempre coisa nova. A gente está trabalhando também com o cardápio do menu executivo, Sim. de terça a sexta no almoço. Então, tem tido uma boa opção para o pessoal corporativo. Às vezes quer fazer uma refeição um pouco mais rápida, já tem um preço pré-definido aí, entrada, prato principal e sobremesa. Então, a gente tem conseguido atender aí grande parte das necessidades dos nossos clientes. E é isso que faz a gente ficar feliz aí, ficar contente Já e tinha manter. cliente fidelizado, agora tem mais ainda, né? Agora a gente tem percebido caras novas no restaurante e pessoas que às vezes não conheciam, que vêm e se apaixonam e falam, meu, acabaram de ganhar cliente, e o cara começa a bater cartão, você fala, nossa, gente, cliente novo, começou há 6 meses, 1 ano e tá aí há muito tempo. A gente tem cliente de 10 anos. Teve uma autoridade que veio recentemente aqui, que até pela assessoria disse que seria a primeira vez, quando ele entrou, que olhou o cardápio, ele olhou a casa e falou, meu, já vim aqui. E a esposa falou, já, bem, a gente vinha muito quando você trabalhava aqui em São Paulo e tal, agora está em Brasília. E aí isso traz para a gente assim, uma questão de ter essa identidade. O cara, depois de às vezes 15 anos que não vinha, quando veio, olha e fala, pô, me senti em casa. Então essa que é a nossa ideia, essa que é a nossa missão. E eu sei também que quem prova não esquece, né? Então, e os pratos, com certeza. A gente trouxe algumas opções aqui, Sim. que eu quis escolher coisas que são bem específicas do nosso restaurante. São coisas que você não vai encontrar no ABC, em São Bernardo, sem chance alguma. A gente tem uma entrada aqui que é o pão de calabresa, ele é feito na casa, isso aqui era uma receita do meu pai. Como eu falei, antes de ter aqui, ele já fazia isso em casa pra gente. E acabou dando certo, uma das entradas mais pedidas também. É um pão de calabresa, vai com parmesão, com manjericão, mussarela, orégano, é feito aqui na casa, assado na hora, maravilhoso. Um adendo, todas as refeições são feitas na hora, São né? todas feitas na hora. Até a gente estava conversando, Isso. por conta de, às vezes, demora um pouco, 10, 15, 20 minutos para sair o prato. É porque tudo feito absolutamente na hora. Tem um prato com camarãozinho, pessoal, que acho que é difícil de Isso, errar, né? A gente tem, o nosso forte hoje são as carnes, os cortes argentinos, né? São feitos na grelha, mas o nosso cardápio acabou sendo ampliado aí ao longo dos anos. A gente hoje tem massas, risotos, tem camarões, tem peixes, tem saladas, tem pizza à noite também. Então, assim, a gente montou um cardápio para atender a todas as pessoas. Então, a gente vê muito comum, o cara queria comer uma pizza, a esposa queria comer um risoto, eles conseguem vir aqui que vão ser bem atendidos. Tomar um bom vinho. Tomar um até bom aquele vinho, papo. com certeza. A gente tem uma carta de vinhos legal aí, tá em torno de quase 100 rótulos. São vinhos praticamente importados, tem algumas opções nacionais, mas são vinhos de primeira qualidade. E como é que faz para localizar vocês, as redes sociais? A gente está aqui, o nosso Instagram é Dona Joana Restaurante, @DonaJoanaRestaurante. A gente está aqui próximo ao centro, é Vila Gonçalves aqui, Rua Olavo Gonçalves. É uma rua residencial e essa aqui é um dos diferenciais. Então, assim, você vai ter tranquilidade para chegar, foge do trânsito, tem uma manobrista na frente. Então, assim, um ambiente bem agradável aí para você vir com exclusividade, com tranquilidade. A gente vê pela distância das mesas, pelo número de mesas, é um negócio bem pessoal mesmo, intimista. Muita comida boa qualidade, um bom vinho, trazer a família, Exatamente. os filhos para virem Pra também. poder trazer os netos. Conseguirem vir novamente, né? E assim vai. E aí vai. Queria agradecer muito. Obrigado, Com eu que certeza agradeço, eu vou hein? provar aqui, viu, gente? Você aí que ficou com vontade, Com pegou na certeza. boca, só vindo aqui, né? Tá certo. E também delivery, né? Vocês também Temos entregam. delivery também, quase toda a região de São Bernardo a gente atende, tanto pelos aplicativos de entrega, quanto pelo telefone, WhatsApp, Instagram. Pode contar com a gente que a gente entrega. É isso aí, então vem pro Dona Joana. Olha, eu fiquei sabendo que para começar aqui, para quem veio aqui na Edviges, tem que começar provando o macarrão, né? Tem. Por quê, Carol? Conta pra gente. O pessoal não consegue comer depois? Não consegue. Como vocês viram, em todas as nossas casas, os garçons não param de passar. E o que o pessoal reclama muito eu queria provar o macarrão, mas eu fiquei, aí vinha um, vinha outro. Quando eu vi, não aguentava mais. Então a minha dica comecem pelo macarrão. Tem várias opções lá. Você monta, né? Você Monta. que escolhe. Escolhe os ingredientes, o molho, o queijo, do jeito que você preferir. Aí eu escolhi o meu aqui, escolhi um queijinho branco, bacon. O meu tem brócolis, um alinho, né? Alho. Olha, tá sensacional. Uma pimentinha.
E você foi de molho sugo, né? Foi, molho sugo, um macarrãozinho tradicional, parafuso mesmo. Sensacional. Lembrando que estamos aqui na terceira unidade, né? É de Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste, na Avenida Monte Castelo. E, gente, como vocês já conhecem, a Edviges vem crescendo a cada dia mais. Queria até te parabenizar, porque toda vez que a gente vai visitar eu chamo de casa, né? Que já é uma casa. O espaço deles, assim, tá sempre lotado. Pessoal super animado. Sim. Queria também a sua equipe. Não tem nem o que falar, todo mundo muito gentil, muito carinhoso, E eu queria também falar pro pessoal, convidar vocês a vir também aqui na Edviges, né? É onde o rodízio, como é que funciona os dias da semana pro pessoal de casa? O rodízio funciona de segunda a sábado em Santa Bárbara, em Americana, em Limeira, onde nós também temos as nossas unidades, funciona de segunda a domingo. Porém, neste mês de dezembro, nós estaremos trabalhando todos os dias em todas as unidades. Preço super acessível. Todas as casas têm espaço kids, né? Tem espaço kids, criança de 0 a 5 não paga, de 6 a 10 paga meia. Pessoal, só vim aqui, incluso, como sempre, pizza, massa, salgado, refrigerante, né? Sorvete. Mas eu vou falar, vocês fazem refrigerante, gente, de Guaraná de vocês? Que é regional, né? Isso, daqui de Santa Bárbara. O nome dele, qual que eu pro pessoal de casa? Esportivo. Esportivo, gente, que refrigerante gostoso, muito bom mesmo. Então você que é aqui da região e que não é também, vale super a pena vocês virem conhecer, porque eu tenho certeza que vocês não serão um dos pessoal que fica ali aguardando horas para poder vir provar, né? Verdade. Então, entra nas redes sociais, quais são? Edviges PIB. Estamos também no Facebook, no Google. Vale a pena vir experimentar, vocês vão adorar. Essa unidade fica localizada? Essa fica na Avenida Monte Castelo, 464, Centro Americana. Fica bem na avenida da Prefeitura. E lembrando que além das massas, né, o rodízio aqui também funciona, vai as pizzas, né? Pizzas, esfirras, salgadas e doces. Temos também a massa, né, que nós já falamos. Temos várias porções, franga passarinho, isca, polenta frita, batata. E entrou pra história, viu, Flávia Lombardi? Você comendo aquele frango, entrou pra história aqui da Edviges, né? Entrou. E, gente, por favor, comam, se lambuzem aqui, né? Isso. O pessoal que vem aqui literalmente pra sair, é muita fartura, né, gente? Sim, é verdade. Aqui não para. Não E a para. gente também aqui, nossa caipirinha, gente, que a gente merece, né? Sim. Uma caipirinha. E, gente, chegou aqui também uma coisa que me surpreendeu. É até no rodízio tem também sorvete, né, gente? Tem. Sorvete de açaí, morango, é isso mesmo? Isso. Ai, gente, eu sou suspeita, que eu amo um açaizinho. Olha, que delícia. Tintim. Tintim. Nossa, quantas coisas gostosas. Eu vou marcar um dia para ir conhecer cada dia um desses lugares que a Daiane Dias e o Renan Tru sempre trazem para a gente. Dicas valiosas para você e para toda a sua família. Olha, eu sei que depois dessas dicas é hora de encerrar esse programa. Sabe por quê? Você já pode, se você anotou, já pode ir lá. Já vai almoçar ou vai jantar com o maridão, com o filho, com a nora, enfim. Eu vou ficando por aqui e agradeço sua audiência mais que especial nesse sábado. E olha, não fica triste não, que sábado que vem tem mais. Um beijo, muitas energias positivas, amor no coração e olha, eu desejo que você esteja sempre em dia com você. Tchau!